Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus amados, o mundo nos deu uma frase que combina muito bem para a guerra. Qualquer guerra, a guerra emocional, a guerra psicológica, a guerra espiritual, a guerra armada. A frase todos conhecem. A frase é: a melhor defesa é o ataque. Partindo dessa ideia ou dessa premissa, muitos atacam não por estarem se defendendo, mas para justificar uma defesa que não tem fundamento. Muitos atacam por atacar. Por isso que muitos hoje atacam por dinheiro, por mulher, por trânsito, eleições, atacam por questão de bebidas, por questão de drogas, confusões ou nenhum motivo. Quando eu digo nenhum motivo, é sem motivo aparente. Usam de violência para mostrar que é importante, que é valente, que é intocável. Apenas querem destruir o outro que atravessou em sua frente. Porque existem pessoas no mundo que gostam de machucar, pessoas que têm prazer na violência. Infelizmente. O tema de hoje é a violência. E o texto que nós vamos usar está em Salmos, capítulo 10, 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos, confortará os nossos corações. Os teus ouvidos estão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem na terra não prossiga mais em usar da violência. Ouvistes o desejo dos mansos, justiça ao órfão e ao oprimido. Quem é valente está fora dos planos de Deus. Quem usa de violência vai receber a justiça de Deus. Nós estamos morrendo espiritualmente e não percebemos que a violência é a nossa companheira do dia a dia. Em qualquer lugar que nós estamos, no trânsito, nas academias, nos bares, em casa. Se eu não tiver razão em muitas coisas do mundo, eu apelo para a violência para ter a razão. É incrível que muitas vezes nós apelamos para a violência para ser o cara que tem a razão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é assim que nós raciocinamos. É assim que nós vivemos. Estamos morrendo espiritualmente e a violência crescendo. A morte espiritual provoca no ser humano um sentimento de impotência, de fraqueza, e a reação das pessoas diante disso é apelar para mais violência. E nós estamos nos brutalizando, todos nós estamos nos acostumando com isso. O que antigamente nos horrorizavam, hoje nós buscamos na TV, no jornal, na internet. Estamos buscando a violência extrema, como se fosse uma necessidade nossa. Basta você olhar para essas escolhas. Escolha quais as notícias que mais nos interessam. Nasceu um bebê saudável, pesando 4 quilos, e hoje a mãe, feliz, dará uma entrevista. Ou um atirador mata 9 pessoas na praça. Filhote de pássaro consegue voar após ter a asa consertada por criança, e essa criança mostrará no jornal como foi. Ou pai ou madrasta jogam criança do 6º andar. Qual o canal que nós vamos sintonizar? Queridos, nós estamos contaminados
e aumentando essa contaminação a cada dia que passa. Veja só, quantas vezes nós, assistindo um filme, iniciamos juntos do mocinho uma jornada de vingança que nós achamos ser justiça, matando e sentindo prazer por cada bandido eliminado. E o chefão dos bandidos tem que morrer com mais violência do que os outros. É a violência através do suposto lazer no formato de um filme. Eu lembro que Rambo, de Sylvester Stallone, quando foi lançado, eu era solteiro e vivia em Maceió. 1982, eu tinha 22 anos. E eu fui assistir o filme. E quando terminou o filme, eu saí do cinema com os braços abertos, com uma cara de mal, e ai de quem mexesse comigo. Ainda bem que o efeito foi rápido, porque Rambo era um filme. Rambo era forte e eu era magrinho. Ainda bem que ninguém mexeu comigo, porque se mexesse, eu teria levado uma pisa caprichada achando que era valente. Quantas pessoas saíram do cinema se sentindo o próprio Rambo, como eu, querendo confusão, querendo violência? Nós estamos nos alimentando da violência. Nós temos notícias de pessoas que entram nos cinemas fantasiados de super-heróis ou super-bandido, matando e ferindo a todos que se encontram pela frente. Imagine as coisas que o homem gosta, com o objetivo que o inimigo deseja. Imagine a violência do ser humano e sem ninguém para brecar isso. O inimigo tem muitas opções de matar e machucar, mas Deus alerta. Miqueias 2, 1 e 2. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque está no poder de sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, e as casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. E nós vemos que não precisamos nem estar em nossas casas, nem em nossas camas para o mal ser maquinado em nossa mente. Ai daqueles que planejam a violência contra outros porque acham que têm o poder de fazer isso. Quando nós achamos que temos o direito de matar, subjugar ou ferir outra pessoa, estamos fazendo isso contra a pessoa e contra a sua família. Estamos fazendo essa violência contra os pais, contra os filhos, contra os irmãos e contra a sua esposa. A violência de uma pessoa gera sofrimento em outras pessoas e essas outras pessoas extravasam seu sofrimento com mais violência. É um círculo vicioso onde todos nós queremos nos proteger. Pelo menos tentamos. Estamos andando no mundo dominados por situações e sentimentos que nos levam muitas vezes para a violência e para a destruição. Naquele momento em que eu saí do cinema, eu estava com problemas, com complexos e longe de Deus. Aparentemente, para todo mundo, eu era uma pessoa normal, mas ninguém sabia o que se passava comigo. Quantas e quantas pessoas cruzam conosco enquanto suas mentes planejam maldades? Quantas pessoas cruzam conosco e os seus corações estão cheios de violência? O que nós precisamos entender
é que essa violência que usamos para justificar os nossos procedimentos vai se voltar com mais força contra nós. Essa maldade que nós fazemos às pessoas vai nos machucar um dia. Nunca se sabe o que vamos encontrar pela frente, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos olhar Provérbios 2, 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Não apenas repita Deus é comigo, que Ele seja realmente contigo, porque é escudo para os retos e não para os violentos. Ele guarda os caminhos dos que andam na sinceridade e não na mentira. Ele olha para os bons e não para os maus. Ele quer te chamar de santo e não de pecador. O texto diz que a verdadeira sabedoria é para os retos e a proteção para os que caminham na sinceridade. Os santos de Deus não andam na violência, não enganam e não desobedecem ao Pai Celestial. Isso chama-se a verdade de Deus em ação na vida do ser humano. Todos nós sonhamos com uma vida boa, tranquila, onde temos condições de viver bem, criar os nossos filhos, sem sustos e sem violência. Quem pensa diferente não pode esperar a concordância de Deus. Todos nós sonhamos com uma vida melhor do que essa que nós temos. Infelizmente, a maioria das pessoas sempre raciocinam que para se ter uma vida melhor basta ter apenas dinheiro. Claro que dinheiro é bom. Eu disse que dinheiro era bom? Dinheiro é ótimo. Dinheiro compra carro, casas, roupas, joias, perfume, equipamentos, um plano de saúde, enfim, muita coisa. Mas todas essas coisas que nós compramos com o dinheiro, por mais bonitas, por mais resistentes que elas sejam, por mais caro que custem, elas se acabam. Igual a nossa vida que também se acaba. Mesmo que nós sejamos pouco atingidos pela violência, por causa de uma condição melhor, nós sonhamos com algo mais grandioso. Paz e alegria enquanto estamos vivos e depois de mortos, a vida eterna. Não é somente o pobre que sonha com a vida eterna, o rico também sonha. Mas sonhar sem lutar por esse sonho é viver somente pelas coisas que está vendo. Sonhamos, mas não lutamos, porque não acreditamos. Só acreditamos no que vemos, e o que vemos são luxos, arrogância. São pessoas sem Deus, roubando, matando e morrendo violentamente. Violência em toda parte. Uma violência brutal que, se nós não fôssemos pessoas, seríamos chamados de animais. Muita gente, conhecendo alguns textos bíblicos, querem fazer de alguns textos argumentos para desobedecer a Deus ou até mesmo pecar. Porque muita gente peca, usa de violência, porque diz para todo mundo e para si mesmo que não entende a palavra de Deus. Olha Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta. Se esse texto é verdadeiro, por que Deus permite que uma pessoa entre na igreja e atire nas pessoas que estão no culto? Olha, querido, o inimigo está lá fora louco para entrar na igreja, para confundir, para matar, para destruir. O inimigo está louco lá fora para entrar na igreja e dizer: aí dentro dessa igreja tem um pastor que rouba, um irmão que não paga ninguém e uma turma que vive de fofoca. E muitas vezes ele consegue.
Muitas vezes o inimigo já está dentro da igreja, machucando alguém que aceitou o seu jogo. O inimigo está em todos os lugares. Paulo, um verdadeiro servo de Deus, foi chicoteado, preso, apedrejado e decapitado por defender a palavra e o seu Deus. Silas foi chicoteado e preso. Pedro foi preso e decapitado. Eu li a história de Watchman Nee, um líder chinês que fundou uma igreja falando no nome de Cristo. Por não aceitar as imposições do governo chinês, grande parte dos chineses da igreja de Watchman Nee foram mortos. Watchman Nee foi preso por 4 anos e depois mais 15 anos por pregar a palavra de Deus. Quando estava para sair, o governo chinês disse que só o libertaria se ele deixasse de pregar o nome de Jesus. Ele preferiu ficar preso e foi assassinado dentro da prisão. Muitas e muitas pessoas morreram e morrem injustamente por causa da violência e por causa de pregar a palavra de Deus. Para essa pessoa que me perguntou por que Deus permitia que uma pessoa entrasse na igreja e matasse as pessoas lá dentro, eu poderia dizer que não sei todas as respostas das violências ou injustiça que acontece no mundo. E é verdade, eu não sei. Mesmo que seja com o povo de Deus, mas Deus sabe. Queridos, a nossa vida não é Alice no País das Maravilhas. Somos nós lutando contra o mal. Somos nós lutando contra o inimigo. E a nossa defesa contra o inimigo, contra a violência, é a palavra de Deus, que é amor, que é paz e é salvação. Viver na violência o tempo todo é tempo curto até mesmo para quem mata. Filme, assista com um passatempo, lembrando-se de que Deus sempre deve ser o seu guia espiritual. Se puder tirar algum proveito, tire para a paz, para a saúde, para a felicidade sua e de outros. Porque o homem violento terá fim e os opressores serão consumidos pelo fogo de Deus, é o que diz a palavra. Se eu perseverar na palavra de Deus e for salvo, quando eu chegar no céu e ficar cara a cara com Cristo, eu não vou perguntar por que isso ou aquilo aconteceu, porque com certeza estarei sendo abraçado com alegria por todos aqueles que, independente do pastor, do irmão, do nome, da doutrina, morreram pregando a paz, o amor e a salvação do Evangelho de Cristo. Isso só acontecerá se nós buscarmos o bem. Isso só acontecerá se nós pregarmos o nome do Senhor com amor e paz. Se nós cobiçarmos a sabedoria de Deus, se nós buscarmos o escudo da sua salvação, se nós caminharmos com sinceridade. Precisamos fugir da violência e andar no caminho do Senhor. E Ele, no seu juízo, nos verá como retos e santos. Que Deus nos ajude e nos proteja nesse mundo violento, nesse mundo cheio de pessoas violentas, porque nós precisamos do anjo de Deus acampado ao nosso redor. Ouça-nos, Senhor, abre os teus ouvidos para nós, conforta os nossos corações, que a justiça tua nos alcance, que a violência seja afastada das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.